Olá, o objetivo desse vídeo é complementar o vídeo anterior e, antes de tudo, se tornar ser um primeiro tutorial explicativo que vai possibilitar ser utilizado, então, em paralelo com essa planilha em versão demo para se inserir dados, para poder se tangibilizar um pouco mais o funcionamento dela. Então, recapitulando alguns pontos importantes: dashboard principal, dashboard relatório, dashboard contas, dashboard diário e dashboard planejado versus realizado, eles são painéis de visualização. Tá? Dashboard é um painel de visualização. Então não ocorre aqui em nenhuma dessas abas inserção de dados. As inserções de dados elas vão ocorrer na planilha entrada, saída, receitas, despesas, cadastro 1, cadastro 2, cadastro 3 e planejamento. Então vamos lá, vamos para as planilhas onde esses dados serão inseridos. Então, cadastro 1, já existe aqui a relação de grupos de entrada e de saída. Tá? Os vínculos respectivos, tá? Que foram criados aqui, inclusive, de forma simulada, para a gente poder ter visualização de algumas funcionalidades. Lembrando que, como as receitas não estão categorizadas, não são classificadas no arquivo de conciliação bancária, tá? E o arquivo de conciliação bancária ele é a essência para o funcionamento do dashboard, eu tive que criar então essas categorias exemplo para a gente poder, e também valores que foram simulados em receitas para a gente poder visualizar algumas coisas. Aqui, em despesas, já isso não precisou ser feito porque já havia no arquivo de conciliação bancária essas informações disponíveis e ele importou todas elas, enfim. E tanto aqui nesta seção como nas demais, novas informações podem ser adicionadas. Então aqui, por exemplo, um novo fornecedor pode ser adicionado, como eu havia comentado na outra planilha, eu até coloquei aqui. Tá, então está lá, novo fornecedor e assim por diante. Tá? Então, esse é o cadastro 1, é a seção de cadastro 1. A seção de cadastro 2, nos centros de custo, eu havia mencionado que, olha, vai ter aqui as regionais, enfim. E eu achei por bem, pensando com um pouco mais de profundidade, já fazer o cadastramento delas, sinalizando a área geográfica, a região geográfica a qual ela pertence. Então, região São Paulo, Sudeste, assim por diante. Inclusive selecionando e colocando em ordem sequencial, de forma a se facilitar a utilização pelo usuário, porque quando ele clicar no centro de custo, essa vai ser a sequência. Então, a inserção e classificação de dados, como ela ocorre na maioria das vezes, são o volume maior de dados da Nacional, depois do Rio de Janeiro, etc. Então, isso facilita bastante. Caso contrário, se a gente mantivesse a ordem alfabética tradicional, a gente ia ter aqui Amazonas no início, enfim, então seria pouco produtivo para quem utiliza a ferramenta fazer essas classificações. Tá? A adição da nomenclatura também por regiões foi pensada no sentido de dar a possibilidade da sociedade mais à frente poder visualizar os resultados consolidados também por região geográfica. Tá? Então hoje os resultados nós temos o resultado consolidado de todas as regionais mais SBCP nacional. Aí nós temos ele isolado SBCP nacional e isolado por regionais. Dessa forma a gente poderia agregar mais à frente essa visualização, caso a sociedade deseje. Então o recurso vai estar disponível, depois é só criar a view, evitando com que lá na frente tivesse que se reclassificar as contas já lançadas para poder adicionar essa função de região geográfica. Tá? Resultados por região geográfica podem gerar, arrisco dizer, eles vão enriquecer, eles podem enriquecer muito a capacidade analítica da sociedade para decisões diversas, inclusive de definição aonde vai se ter
um novo evento, um novo congresso, tá? Se a ideia é tentar se potencializar, se aumentar a receita e resultados numa região específica, enfim. Então, esse resultado consolidado por área geográfica, repito, se for do interesse da sociedade depois ele vai possibilitar uma outra dimensão de interpretação de resultados que hoje não se tem. Em bancos e contas bancárias, aqui a gente já vai conseguir visualizar bem o funcionamento delas aqui no dashboard contas, tá, com os resultados, enfim, e até mesmo como em forma de pagamento. Tá? Apesar de ele não estar especificado, vários lançamentos não estão especificados, mas ele está previsto. Uma vez classificado, a sociedade vai poder, mais à frente, fazer um levantamento. Olha, quanto que eu tive das minhas receitas, quanto eu recebi em dinheiro, em cash. Quanto foi de pagamento feito via Pix, via cartão de crédito, via boleto, enfim. Então a gente vai conseguir ter essa análise estratificada, repetindo, desde que essas informações sejam corretamente e completamente inseridas tanto nas entradas como nas saídas. Ok? Cadastro 3, a gente tem aqui já a relação de fornecedores que foi importada do arquivo de conciliação bancária, tá? E nós não temos aqui as informações de clientes, mas o recurso está disponível e para efeito de simulação nós não vamos utilizar. Tá? E para quem for simular o uso da planilha, possivelmente Anderson e Nilson, e Dr. Antônio Carlos, enfim, professora Lídia, aqui esse campo não será utilizado, tá? Não deve ser utilizado por hora. Tá? Planejamento é um recurso também que vai estar disponibilizado aqui de forma nativa e que a sociedade vai poder utilizar caso queira. Então ela pode definir para um ano metas de saldo de fluxo de caixa, ou seja, da diferença entre entradas e saídas que são desejáveis, tá? Podendo definir um valor, o mesmo valor por alguns meses, pode alterar mês a mês. Essa definição pode ser feita no início do ano, valendo para os 12 meses à frente. Ela pode ser definida semestralmente. Tá? E ao final do primeiro semestre, ser revisada e reinserida aqui com outros valores, enfim. Então tem liberdade de ação. Ou, caso a sociedade não queira utilizar, ela simplesmente não utiliza. Mas o recurso está disponível. Tá? Eu acredito que é um recurso muito importante, porque ele vai dar chance, sim, ele cria, através da meta, um balizador comparativo, e ele faz com que algumas estratégias e algumas decisões sejam direcionadas para atender esse tipo de resultado. Tá? Então, a forma como ele vai ser definido vai ficar a critério da sociedade, pode ser definido pelo presidente no início do ano, pela presidente, tesoureiro geral, pode ser também participar dessa definição o Conselho Fiscal ou até mesmo o Conselho Deliberativo. Tá? Isso daqui, essa meta pode ser inclusive algo definido em assembleia, tá? Válido para o primeiro ano, ou até mesmo definido já para os dois, por exemplo, os 2 próximos anos de gestão, enfim. Então tem liberdade de ação aqui, pode ser feito da forma como for mais conveniente. Ok? Então, o que acontece? Nas saídas, nós temos aqui então já o volume de informações que foi importado do arquivo de conciliação bancária, tá? Onde existe aqui, a gente consegue visualizar então, deixa eu só deslocar aqui um pouquinho, vou ampliar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais visível. Então a gente tem aqui o lançamento. Só um minutinho. Pronto, agora a gente consegue visualizar tudo. Então, data, plano de contas, tá? E aí, de novo, ele pega a informação que está cadastrada aqui, fornecedor, descrição, enfim. Então, essas informações, quando elas são importadas da conciliação bancária, por exemplo, plano de contas precisa ser definido, porque no extrato do Itaú não vem essa informação. Tá? Então, essa informação ela precisa ser classificada assim, e sem exceção, para todos os lançamentos. Tá?
mesma coisa acontece, ou vai acontecer nas entradas. Tá? De forma que, se tiver algum lançamento com um buraco aqui, com algo inexistente, tá? É porque tem alguma coisa errada, houve alguma falha. Tá? Então a gente consegue muito claramente identificar quando existe alguma ausência de informação, quando ela não está lançada aqui, quando existe um gap, um buraco, enfim. E aqui os centros de custos que precisam ser também lançados, porque isso não vem na importação do arquivo de conciliação bancária. Tá? Então, essas são as receitas lançadas que devem ser lançadas então de forma sequencial. Então aqui a gente tem desde o início do ano. Tá? E o que acontece? Diferentemente do que se tem hoje no relatório, ou melhor, no arquivo de conciliação bancária e nos relatórios que são gerados, a gente tem pastas mensais. Tá? E aí quando se fecha um ano, você tem que abrir um outro arquivo, se tomar uma série de cuidados para poder se rebater essa informação. A lógica do dashboard, ele já elimina esse tipo de situação. Por quê? Porque vai se ter aqui o lançamento sequencial, e aí ele está dimensionado para atender os próximos 10 anos. Tá? Então os lançamentos sequenciais vão ser feitos aqui, inclusive os lançamentos que podem, de despesas contratadas mais à frente. Então, por exemplo, tem parcelamento de impostos. Então vai ter uma parcela a vencer no dia 1 do 10, tá? De 2023. Aí depois vai ter a parcela de 1 do 12 e assim sucessivamente. Então, todos os pagamentos, todas as saídas de caixa já contratadas, que são certas, elas poderão ser lançadas aqui, ok? Porque já tem a data de vencimento, já tem o valor certo, já tem a descrição do que é, enfim. Tá? Segundo ponto importante, lançamentos estimados, ou melhor, lançamentos onde se sabe que eles vão ocorrer, porém não se tem o valor correto definido. Conta de luz, tá? É um bom exemplo. Então, se tem os vencimentos típicos de conta de luz, apesar da Enel aqui em São Paulo às vezes mudar de um dia para outro, enfim, conforme dia útil, pelo menos assim acontece com a minha conta pessoa física e possivelmente de vocês também, mas de praxe tem lá, dia 15 tem que pagar a conta de luz. Conta de luz é um valor no mês, é um valor no outro, enfim. Mas de qualquer forma pode-se estimar, jogar como valor estimado, e aí na descrição do que é valor contratado e certo, com o valor já definido, se coloca a descrição parcela X referente a impostos YZ. Ok. Nas saídas que tiverem valor estimado, a gente põe estimativa de conta, põe lá na descrição, estimativa de conta de luz para o mês tal. Então a gente vai ter aqui a data, em princípio, que vencerá essa conta de luz. A gente sabe que é uma estimativa, tá? E vai ter um valor estimado definido. Por que isso daqui é interessante? Porque quando a gente puxa, quando a gente puder puxar mais à frente o relatório do planejado e do realizado, tudo que estiver lançado em termos de despesas contratadas à frente e despesas estimadas, tá? Ele já vai aparecer no planejado. Então, isso é uma ferramenta, assim, vai ser eu diria, um recurso assim, muito útil. De novo, ele vai requerer que sejam inseridas essas informações todas também. Então, a gente tem informação do cotidiano e tem informação das despesas a vencer ou das despesas que se planeja fazer em médio e longo prazo. Então, por exemplo, despesa com eventos. A gente sabe que em fevereiro do ano que vem tem evento, em novembro de 2024 vai ter um congresso. Então, baseado no histórico, por exemplo, das despesas que a gente já teve ao longo desse ano, a gente pode lançar como datas futuras as despesas que são estimadas para os próximos eventos. Tá? E aí a gente pode estimar
um valor 10% superior, enfim, é estimativa, mas a gente pelo menos tem esse recurso já à mão, inclusive podendo visualizar de forma também estimada o desempenho de fluxo de caixa. Então, se a gente for aqui no realizado, o planejado versus realizado, aqui nós temos os dados de janeiro a setembro, tá? Que foram, desculpa, a gente tem o planejado, deixa eu lançar aqui, só um minutinho. Planejado, vamos lançar. Desculpa, 60 minutos. Vou lançar aqui até setembro. E quando a gente for visualizar esse dashboard, ele já vai mostrar para a gente, então, o realizado e o projetado a vencer. O projetado a vencer, a gente não fez um lançamento aqui, eu fiz de forma simulada, mas a fórmula, inclusive eu estou pensando em criar uma seção separada para o lançamento dessas contas, dentro dessa mesma planilha, tá? A gente não vai mudar a planilha, tá? Eu só vou fazer aqui um lançamento de... eu vou, a partir de um determinado momento aqui, colocar, ó, daqui para baixo é estimativa. Tá? Então isso aqui está em fase final, enfim, mas a planilha já está considerando, se eu lançar aqui um valor, desculpa, de 10 mil e 10 mil, e ele está aqui como outubro e dezembro, ele já aparece aqui em outubro e em dezembro listado. Tá? Então a gente teve uma despesa que foi projetada, tá aqui, mas como não teve receita, como não teve nada realizado, a gente só tem esses dois números aparecendo aqui, ok? Então, vamos lá, vamos avançar. Entradas. Entradas, eu fiz um lançamento aqui das receitas, tá? Também todas elas simuladas, tá? Porque, de novo, a gente não tem a categorização delas no arquivo de conciliação bancária. E esse é um problema, porque elas são categorizadas muito a posteriori. Tá? A conciliação bancária, o conceito dela é que tanto entradas como receitas têm que ser classificadas simultaneamente, dia a dia. Tá? E o que a gente tem hoje na prática? A gente tem saídas sendo classificadas diariamente, e as entradas elas são classificadas ao longo de 2, 3 meses, vislumbrando então o relatório, os relatórios que vão ser aprovados pelo Conselho Fiscal, etc. Então a gente tem aqui uma gestão financeira parcial. Tá? E para se ter fluxo de caixa, essa lógica tem que funcionar de forma síncrona. É entrada e saída, enfim. Tá? Então isso é o beabá da gestão financeira. Tá? Então, essa é uma situação que precisa ser corrigida. Tá? E que foi motivo, inclusive, da reunião que eu fiz ontem com o Anderson e com o Nilson. Tá? Porque receber essas informações, ou ter essas informações categorizadas 1, 2 meses à frente, não vai permitir se ter um fluxo de caixa. Tá? Então, não faz sentido. Então, com essas informações aqui lançadas, tá? Mesmo que de forma simulada, a gente consegue visualizar o que vai acontecer mais à frente nos outros dashboards. Então, por exemplo, num dashboard diário, a gente consegue ter, mês a mês, a visualização dos resultados. Tá? E isso vai ficar aqui de forma agregada. Então, conforme fosse alimentando as informações, por exemplo, a sociedade lança as informações do ano todo de 2023, avança em 2024. E em dado momento, em 2024, com as informações lançadas, elas vão aparecer aqui, 2025 também. E aí o que vai acontecer? Em 2024, a qualquer momento, qualquer usuário autorizado para ter acesso a essa planilha vai poder chegar aqui e falar, poxa, estamos em 2024, mas eu quero ver como é que foi a movimentação em 2023 no mês de janeiro. Eu quero saber como é que foi no mês de fevereiro, eu quero saber como é que foi no mês de março, eu quero saber como é que foi no mês de abril, e assim sucessivamente. Então, tudo isso aqui depende
de entradas e saídas perfeitamente lançadas, tá? Para a gente poder, para a sociedade poder ter agilidade de informação, tá? Porque não faz sentido se demorar 3 meses para ter ideia correta de quais foram as entradas que a sociedade teve. Da forma como está, não faz sentido, tá? E na prática é o que está acontecendo. Tá? Então a gente tem ideia geral do volume, mas não tem ideia da classificação de cada uma delas. Diferentemente do que acontece na saída. Na saída a gente tem. Tá? Nas saídas, desculpa. Tá? Então a ideia é justamente essa. Tá? Então a gente tem este recurso aqui. Tá? E aí aqui ao lado também vai aparecer aquelas que estão a vencer. Tá? Então aquelas que a gente lançou, as datas. E mais à frente elas aparecem aqui ao longo do mês, tá? Aqui o mês está completo, tá? Então não tem nada a vencer. Então se a gente pede aqui, a gente não vai conseguir visualizar nada nesse sentido, por quê? Porque os dados importados foram até 31 de agosto, tá? Mas se a gente estivesse no meio do mês aqui, tá? Tivéssemos aqui com os dados de setembro até hoje, 27/9, a gente conseguiria enxergar aqui o que estaria em aberto, por exemplo, no dia 28/9, tá? O que estaria em aberto no dia 30, e assim por diante, tá? Dentro deste mês. Tá? Dashboard contas. Dashboard contas, repetindo o que eu disse, inclusive, no vídeo anterior. O nível de integração dessa planilha é elevadíssimo. Por isso que o manuseio, a entrada de dados se limita a esses campos aqui. Justamente para que tudo que está aqui à frente possa ser executado sem erros, sem margem para se ter qualquer tipo de alterações, enfim. Então, a ideia aqui, por exemplo, a gente tem aqui o centro de custo não está disponível ainda, eu preciso fazer um ajustezinho aqui para fazer acessar pelo filtro. Tá? Mas aqui nas contas correntes, etc., já estão. Então, resultado do ano de 2023. Tem aqui mês a mês. Tá? Aqui a gente fez uma simulação de informações. E aí vai ser possível alterar aqui se fazer a pesquisa pela conta corrente do Itaú. Aqui pode-se colocar o número da conta corrente, mas só tem uma. Depois, quando tiver uma segunda conta, terceira, seja o que for, tudo isso vai é adicionado aqui no campo de cadastro 2. Tá? E aí, olha só. Então a gente pode falar assim, bom, como é que foi o movimento de saldos, quais foram os saldos e os resultados de aplicação que nós temos? É só mexer no filtro e ele já vai apresentar. Mix crédito privado renda fixa. Está aqui. Tá? Enfim, então, Banco do Brasil, o que tem no Banco do Brasil? Está aqui. Então, tudo isso depende, de novo, ele usa como base essencial a planilha de conciliação bancária. Tá? Razão pelo qual ela tem que estar perfeita. Tá? Ela é um insumo base para se ter essas informações. E, tradicionalmente, a conciliação bancária, ela precisa, não é que ela precisa ser perfeita por conta desta planilha. Tá? É senso comum já há muitos anos, está na literatura de finanças, se perguntar para qualquer tipo de executivo de finanças, etc. Conciliação bancária é o dado que não pode ter erro. Tá? Não pode estar faltando classificação, não pode estar faltando informação, enfim, ele é o ponto de partida para tudo. Tá? Por isso que existe o próprio termo conciliação bancária envolve essa rotina de baixar os extratos, adicionar as informações que não vêm no extrato, por exemplo, centro de custo, etc., fazer a classificação, tá? E aí a gente tem que fazer isso nas saídas e tem que fazer isso nas entradas. E aí se tem, então, a devida conciliação. Tá? Na prática, hoje, nós não temos essa conciliação feita. Tá? É uma conciliação parcial. Então, esse é um ponto crítico, extremamente sensível, porque de lá erros podem ocorrer, e a gente identificou alguns, tá? E eles acabam, da forma como estão, requerendo um segundo processo de validação, de correção, e que não é o processo adequado. Tá? E que ainda também fica suscetível a alguma coisa passar e não ser percebido. Então,
A ideia é se eliminar e se minimizar essa possibilidade de erros na raiz. Então, a raiz, repito, arquivo de conciliação bancária tem que estar perfeito. Tá? Isso não é vaidade desta planilha, isso é a prática de mercado. A boa prática de mercado diz isso. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai poder consultar, em dado momento, como foram os pagamentos feitos. Tá? Qual foi o volume recebido em dinheiro, em cartão de crédito, em boleto e assim assado. Tá bom? Então, vamos lá. Dashboard relatório. Então, uma vez que tudo isso aqui seja feito, bem lançado, corretamente lançado, classificado, etc., a gente vai poder começar a visualizar automaticamente os relatórios. Então, o processo que hoje demora 2, 3 meses, tá? Porque tem que primeiro fazer a validação das receitas, a classificação das receitas, para depois gerar um relatório, vai estar pronto. Tá? Então está aqui. Exatamente as telas que a gente tem do relatório vão estar disponíveis. Tá? Então está aqui, consolidado. Tá? De novo, esses valores aqui foram simulados. Tá? Mas uma vez que eles forem inseridos corretamente, tá? Tanto nas entradas como nas saídas, a gente vai ter isso aqui sendo o resultado final, confiável, enfim. Tá? Então, aqui se tem o resultado que pode ser copiado e colado de um PowerPoint muito rapidamente para se fazer o relatório, tá? Mas a ideia também não é essa. Tá? Eu preciso e vou, e está previsto os relatórios, tá? Além de ter essa view, a gente vai ter aqui mais à frente as planilhas que vão fazer a leitura desses relatórios, tá? Vão copiar e colar essas views, essas visualizações, tá? E vai ter adição então de gráficos e indicadores. Tá? De forma que vai bastar se copiar e colar, se assim desejar, essas informações para dentro de um PowerPoint, ou ainda vai se poder gerar esse arquivo, essa planilha de relatórios impressa muito rapidamente, ou fechada num arquivo PDF, enviada para conselho fiscal, enfim, para análise, ou até mesmo muda-se a dinâmica de apresentação, tá? E aí o tesoureiro geral pode utilizar esse mesmo arquivo, tá? Na pasta respectiva, que vai ser das pastas que vão ser criadas para relatórios, e apresentar o relatório de dentro desse Excel, tá? Podendo fazer inclusive algumas simulações, tá? Porque ele pode vir aqui numa pasta e, dependendo do questionamento, ele pode chegar e falar assim: olha, está aqui, ó, nosso movimento em conta corrente, tá? Que é uma informação que não aparece nos relatórios. Lá você tem o consolidado, aqui especificamente a gente teve esse movimento aqui no Banco do Brasil, enfim. Então a gente tem, assim, ganha-se uma série de recursos, tá? Que hoje não estão disponíveis, porque nós temos, feita uma apresentação estática de um print screen de um relatório estático. Não? Então a gente começa a mudar um pouquinho e dar a condição, principalmente para a sociedade, de ter, de novo, poder planejar algumas coisas, poder ter uma visão analítica diferente, poder ter uma gestão diária, uma gestão financeira diária totalmente diferente do que ela tem hoje, tá? Dentro daquilo que é considerado as boas práticas de mercado. Tá? Então, voltando aqui, desculpa, no relatório vai se poder acessar via tem aqui a visão consolidada, tá? Tem da Nacional, por exemplo, Sudeste, Rio de Janeiro, enfim. Tá? Então aqui a gente está em fase final de validação, porque os centros de custos foram só simulados muito rapidamente para a gente poder jogar aqui. Então os links estão sendo criados, eu estou assim, trabalhando em cima dessas validações, mesmo não tendo as entradas disponibilizadas. Tá? Mas esse recurso vai estar disponível. Tá? Então a ideia é justamente essa, é se ver através desse vídeo como é que as informações vão poder ser acessadas muito facilmente, e aí a gente tem uma redução drástica de tempo de ciclo, um ganho de produtividade enorme, um ganho qualitativo de informações absurdo. Tá? Caso haja interesse do Conselho Fiscal acessar
esse fluxo de caixa periodicamente, independente do rito que se tem de a cada 3 meses gerar o relatório, ele pode ser disponibilizado para acesso. Tá? Tesoureiro geral vai poder acessar diariamente, semanalmente, mensalmente, presidência, enfim. Então, a lógica de se solicitar o relatório, de se aguardar relatórios, etc., muda-se por completo. Tá? Aqui a informação, a ideia é se ter informação em tempo real. Tá? Então, agora, para se ter esse tipo de informação em tempo real, precisa se ter as informações em tempo real, em tempo devido, sendo inseridas e classificadas. Tá? Repito, não dá para esperar 2 meses para se ter isso. Tá? Então, fazendo-se corretamente nas saídas e nas entradas, a sociedade vai dispor desse tipo de recurso e eu espero de coração que isso seja percebido como valor e que seja implementado pela sociedade, tomando-se as providências necessárias para se equalizar, obviamente, essa questão das entradas, tá? Porque esse é um ponto que precisa ser resolvido. Ok? Então acho que esse é o panorama geral. Tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo também, tá? Que é a versão demo, enfim, para quem quiser já manusear. E qualquer pergunta adicional, eu estou aqui correndo, fazendo ainda validações, acertando algumas coisas e começando de novo, eu precisava acertar essa parte para poder trabalhar nos relatórios. Tá? Diferentemente de como hoje ainda esses dois assuntos são tratados, eles são tratados de forma dissociada. Tá? Eu digo, precisa ter primeiro o relatório consolidado para se ter a apresentação dele, enfim. Então a ideia é fazer isso de forma vinculada, rápida, num processo super ágil e de novo, a ideia é se ter as informações, ao menos aqui em tempo real. Tá? A ideia é também dar sincronicidade para a geração dos relatórios. Mas a visualização dos dados dos relatórios em si, ela vai estar disponível diariamente, tá? A qualquer hora. Esse arquivo pode ser, tá? E aí é alguma coisa a se planejar, ele pode ficar também disponível, ter uma cópia disponível em nuvem, tá? E aí eu penso, já estou pensando a respeito de, por exemplo, se ter ele em 2 nuvens separadas, uma para ser acessada pelo tesoureiro geral, outra para ser acessada pela presidência. E por que em 2 nuvens separadas? Porque se estiver esse arquivo numa mesma nuvem, ele não é um sistema, ele tem cara de sistema, ele é quase um sistema, mas ele não é um sistema. Se tiver ao mesmo tempo 2 pessoas acessando um filtro, tá, a informação a planilha vai travar. Tá? Ela vai falar, está tendo conflito porque alguém está acessando lá, enfim. Então, se o mesmo arquivo for salvo diariamente, por exemplo, e for disponibilizado em duas nuvens ou em 2 pastas diferentes de uma nuvem, e aí a gente compartilha uma pasta com o usuário 1, por exemplo, tesoureiro geral, pasta 2 com o presidente, pasta 3 com conselho fiscal, enfim, tá? Aí o céu é o limite. Aí sim a gente pode dar chance para que cada um desses acesse, talvez até de forma simultânea, sem ter qualquer conflito de visualização de informação. Ok? Então é isso. Tá? Eu espero que esse vídeo possa então deixar mais claro quais são os recursos disponíveis aqui, tá? Quais são os requisitos claros que a sociedade precisa atender para poder usufruir de tudo isso. Tá? Uma vez que se atenda a esses requisitos e que se corrijam situações aí que foram levantadas, o ganho de produtividade, de novo, de qualidade, o volume de informação para se fazer planejamento e etc. vai ser assim, vai dar chance para a sociedade subir alguns degraus no nível da sua governança. Ok? Então é isso. Tá? Agradeço pela atenção, pelo tempo de quem está aqui me escutando. E qualquer coisa, eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado.